Pessoal, tudo bem? Então, eu recebi algumas dúvidas sobre o exercício 8 da nossa lista, então eu vou ajudar vocês aqui resolvendo, e aí depois, se vocês continuarem com dúvida, por favor, podem entrar em contato. Vamos lá ao primeiro exercício. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, o exercício fala o seguinte, o primeiro exercício, né? Deixa eu abrir aqui para o lado, ele fala o seguinte, a densidade, né, calcule a densidade, né, se a massa, então vamos lá, a massa é igual a 342,31 mais ou menos 0,05 gramas e o volume, né, é igual a, eu acho que 126,78 mais ou menos 0,06 centímetros ao cubo. Beleza, deixa eu ampliar essa janela aqui. E aí a gente faz, né? A densidade é massa sobre volume. Se a gente usar as relações lá, tem a relação para divisão, né? Eu estou dividindo massa pelo volume. Então, se eu quiser propagar a incerteza, ela vai ser dada pela divisão da massa pelo volume, né? Vezes a raiz quadrada do erro de uma das variáveis, né? Por exemplo, o erro da massa sobre a massa, isso ao quadrado, mais o erro da outra variável, que é o volume, então o erro do volume sobre o volume. Isso também ao quadrado, isso tudo dentro da raiz quadrada. Beleza. Substituindo os valores numéricos aqui, eu vou ter que a densidade ela vai ser igual à massa, que é de 342,31, tá certo? Dividido pelo volume, que é 126,78, mais ou menos, né, isso novamente, 342,31 dividido por 126,78 vezes a raiz quadrada, né, do erro da massa, que é 0,05, dividido pela massa, 342,31, isso ao quadrado, mais o erro, né, do volume, que é 0,06, dividido por 126,78. Isso ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Tá, essa conta é um pouquinho complicada de se resolver, tá, pessoal? Vocês podem pegar uma calculadora e ir resolvendo aqui dentro da raiz primeiro, para depois tirar a raiz, resolve essa parte, ou senão você pode usar o auxílio de uma planilha. Eu prefiro usar uma planilha. Vou pegar uma planilha aqui do lado. Então, deixa eu diminuir um pouquinho essa tela. Vamos abrir uma planilha aqui. Por exemplo, no Google tem essas planilhas aqui. Você pode usar ela. Então, vou pedir uma planilha em branco. E vamos colocar isso aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui que... Eu vou escrever aqui, tá? Massa. Aqui eu tenho o volume. Aqui eu tenho o erro da massa. E aqui eu tenho o erro do volume. Deixa eu escrever isso aqui na frente. Então, a massa é 342,31, o volume é 126,78, o erro da massa é 0,05, o erro do volume é 0,06. Então, de acordo com a expressão, se eu quiser a densidade, vou chamar aqui de ρ, vai ser a massa dividido pelo volume. Então, eu coloco igual o valor da massa dividido pelo valor do volume. E dou Enter. Então, deu esse valor aqui.
E o erro, né? O erro de ρ. Como que vai ser? Vai ser esse próprio valor, né? Então vai ser igual a esse próprio valor vezes a raiz, tá? Eu abro parênteses 2 vezes. Vai ser o erro da massa dividido pela massa elevado ao quadrado. Está sendo circunflexo 2. Mais, abro parênteses de novo, o erro do volume dividido pelo volume, fecho parênteses, acento circunflexo 2, estou levando ao quadrado, fecho parênteses da raiz quadrada. E eu dou Enter, e aqui está meu erro. Então agora eu posso transcrever para cá. Então vamos lá. A minha densidade, né, vai ser... Meu erro está aqui, ó. Eu posso usar apenas o algarismo significativo, então está na terceira casa dos decimais. Então a minha medida vai até a terceira casa dos decimais. Então 2,700 mais ou menos 0,001. Tá? Vamos voltar aqui para a tela. Maior. Isso é em gramas por centímetro cúbico. Só que eu quero no sistema internacional. Então eu posso multiplicar isso aqui por 1 quilograma e dividir por 1000 gramas. E aí eu vou cortar grama com grama, já ficam com quilograma. E centímetro cúbico, eu posso multiplicar por 100 centímetros e dividir por 1 metro. Mas eu posso elevar isso aqui ao cubo. Então, eu corto centímetro cúbico com centímetro cúbico. E aí, quando eu fizer as contas, vai sobrar um fator 1000 em cima. Então, a densidade vai ser igual a 2,700, aqui uma vírgula, mais ou menos 0,001 quilogramas. Não, desculpa, quilogramas não. Cadê a borracha desse negócio aqui? Borracha. Não sei se dá para desfazer. Deleta. Eu tenho que aprender a usar esse aplicativo ainda, mas tá indo. Vezes 10, né? Vezes 1000, então vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Beleza. Tá resolvida a primeira. Vamos fazer mais um exercício. Então deixa eu abrir aqui. O próximo exercício fala o seguinte. Deixa eu conseguir fechar essa janela que ficaria melhor. Deixa eu diminuir o tamanho dele. A velocidade, a segunda é igual à primeira, né? É uma razão. Né? Delta x, delta t vai ser a velocidade. A terceira, ele quer a área de uma esfera. Esse aqui é um pouquinho diferente, vamos fazer ele. Então a letra C, ele quer a área de uma esfera cujo raio é igual a 7,45 mais ou menos 0,02 centímetros. Então vamos lá. A equação que eu uso para calcular o raio da esfera, a área da esfera, é igual a 4πr ao cubo, né? Então eu preciso fazer esse valor r elevado ao cubo, né? 4π é uma constante, é só multiplicar 4π por todo mundo. Mas primeiro eu preciso achar esse r ao cubo. Vocês devem recordar lá no curso, né, na matéria, que a gente tem a seguinte expressão. Quando a gente vai fazer esse r ao cubo, basta levar o r ao cubo mais ou menos, né, essa potência aqui, 3, vezes o r elevado à potência menos 1, então 3 menos 1 vai dar 2, vezes, aqui o r eu estou representando com r minúsculo, o erro de r. Tá? A equação está mais ou menos assim, ó. Um vetor A elevado a n vai ser o A elevado a n mais ou menos n, A elevado a n menos 1, vezes o erro de A, certo? Então foi essa expressão que eu usei. Então é r elevado ao cubo
mais ou menos 3r elevado ao cubo menos 1r ao quadrado, mais o erro de r. Então, r elevado ao cubo vai ser igual a 7,45 elevado ao cubo, mais ou menos 3 vezes o 7, aqui é o cubo, o 7,45 elevado ao quadrado vezes o erro, que é 0,02. Posso fazer na calculadora, posso fazer também na planilha novamente. Deixa eu ver se a planilha está aberta aqui. Então, eu vou fazer aqui logo abaixo. Então, eu tenho aqui R. É o valor de R. Aqui, deixa eu escrever R. R maiúsculo. Eu tenho aqui R. Né, vai ser 7,45 centímetros. Vou deixar a unidade oculta aqui, depois a gente trabalha com ela. Então, eu quero a área. Né? Não, desculpa, eu quero R ao cubo. R elevado a terceira. Então, isso. E aqui eu também tenho o erro, né, de R, que é 0,02. 0,02. Então, R ao cubo vai ser igual a esse valor elevado a 3, tá joia? E o erro, né, de R ao cubo, isso aqui vai ser igual a 3 vezes o R, que é esse aqui, elevado ao quadrado, vezes o erro de R, que é esse daqui. Então, a gente fica com um número inteiro, 3. Então, já posso passar isso para cá, né? Vai ser 400. Então, R ao cubo é igual a 413 mais ou menos 3. 413 mais ou menos 3. Isso está em centímetro. Centímetro cúbico. Tá? Mas ainda preciso multiplicar por 4π, né, para calcular a área. Então, a área vai ser 4π vezes R ao cubo. Também vou voltar lá na planilha. Né? Então, eu quero a área, que vai ser igual a 4 vezes π, né? Vezes o meu R ao cubo. Então, essa é a área em centímetros cúbicos. E o erro da área, como é uma constante, é só multiplicar a constante também pelo erro. Então, isso é 4 vezes π, né, vezes o erro da área. Então, aqui deu 5.196 mais ou menos 42. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui para eu copiar. Então, deu 5.196 mais ou menos 42. Né? Isso está em centímetros cúbicos. Beleza. Deixa eu ampliar aqui de novo. Só que eu não posso colocar dessa forma, porque eu tenho 3 logaritmos significativos aqui no começo, eu só posso ter 3, então eu vou precisar arredondar. Então, essa área aqui vai ser igual, eu posso usar isso, vou dividir por 10 em ambos os lados. Então, aqui vai ficar 520, tá? Então, o 6 é maior do que 5, aqui arredonda para mais, que vai para 20, mais ou menos 4. Isso tudo vezes 10, né? Porque eu dividi 10 centímetros cúbicos. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Centímetros cúbicos. Mas eu preciso passar isso para metro cúbico. Então, eu multiplico vezes, né? 1 centímetro. 1 metro. Né? São 100 centímetros. Então, eu elevo isso aqui ao cubo. Corto aqui com aqui. Né? E aqui 100 elevado ao cubo vai dar 10 à sexta. Né? Então, isso aqui ficou a mesma coisa aqui. A área vai ser igual a 520 mais ou menos 4, né? Vezes 10, dividido
por 10 elevado à sexta metros cúbicos. Então 10 elevado à sexta vai subir negativo, 10 é menos 6, isso vai ficar 10 é menos 5. Então a área vai ser igual a 520 mais ou menos 4, né, vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Beleza. Deixa eu ver se tem algum outro exercício diferente, que a gente faz ele também. Deixa eu trocar aqui. Momento linear é a multiplicação de um valor por outro. Potência elétrica é a multiplicação de um valor por outro. E a letra F é a multiplicação dos 3 valores. Então, vamos fazer um desses, que os 3 últimos eles são bem parecidos. Eu vou fazer momento linear. Deixa eu pedir uma nova janela aqui. Vamos lá. Então vamos pegar os dados. O exercício fala o seguinte, é a letra D. Né? A letra D fala o seguinte, a massa, né, da partícula é igual a 4,56 mais ou menos 0,03 quilogramas. E a velocidade, o módulo da velocidade é de 72,0 mais ou menos 0,5 quilômetros por hora. Pessoal, aqui tá, quilograma está no sistema internacional, quilômetros por hora não está. Eu posso converter aqui antes, tá? Ou posso converter depois do cálculo. Tanto faz. Vai dar uma pequena variação, mas é erro da calculadora. O módulo do momento linear, lembrando que o momento linear é um vetor, mas aqui a gente vai pegar só o módulo dele, é massa vezes velocidade, certo? E a incerteza, né, da multiplicação de dois valores vai ser a raiz quadrada, né, do erro da primeira, então do erro da massa, vezes a velocidade, elevado ao quadrado, mais a primeira vezes o erro da segunda, ΔV elevado ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Se a gente tivesse multiplicação de 3 valores, né, seria o erro da primeira vezes a segunda vezes a terceira, o erro da segunda vezes a primeira vezes a terceira, e a primeira vezes a segunda vezes o erro da terceira. Então é bem parecido. Então agora eu só substituo os valores, tá? Eu vou fazer direto na calculadora para não ficar transcrevendo aqui, para ficar mais fácil. Então vamos lá para a planilha novamente. Isso também pode ser feito na calculadora, tá? Vou descer aqui para baixo e vou colocar esses valores. Então a massa, eu vou colocar o erro da massa, vou colocar a velocidade, o erro da velocidade, eu quero o momento e o erro do momento. Beleza. A massa é de 4,56 kg. O erro da massa, 0,03 kg. A velocidade, 72,0 km por hora. E o erro da velocidade, 0,5. O momento vai ser igual a massa vezes a velocidade. Está aqui. Né? E o erro do momento, deixa eu tirar isso aqui, vai ser igual a raiz, abre parênteses, 2 vezes, né, o erro da massa, que é esse, vezes a velocidade. Isso elevado ao quadrado, mais o erro da velocidade. Desculpa que eu esqueci de abrir o parênteses. Então, mais, abre parênteses, o erro da velocidade vezes a massa. Isso, fecho parênteses, eleva ao quadrado e fecho parênteses da raiz. Dou Enter, esse é o erro. Então deu 328 mais ou menos 3. Né? 3 significativos aqui, 3 significativos, a minha resposta tem que ter 3 significativos. Eu vou transcrever aqui para cá. Então deu 328 mais ou menos 3. E a unidade, quilograma vezes quilômetro dividido por hora. Tá? Não está no sistema internacional, então vamos passar para o sistema internacional.
Eu, para passar de quilômetro para metro, né, eu sei que 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então eu posso cortar quilômetro com quilômetro. E hora, eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos. Posso cortar minuto com minuto, hora com hora, e aí a minha resposta vai ficar em metros por segundo. Então vamos fazer essa conta. Em cima eu tenho 1000 dividido por 3.600. 60 vezes 60 dá 3. Então vamos lá. Então em cima eu tenho 1000 quilômetros por hora. 1 hora. Corto hora com hora, tá certo. Então, isso. Eu tenho 60 vezes 60, 3.600 por 1000. Então é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Então eu vou calcular isso aqui, né, o momento. Ele vai ser 328 dividido por 3,6 dá aproximadamente 91,1. 91,1. Mais ou menos 3 dividido por 3,6 dá 0,8 aproximadamente. 0,8. Aí sim, quilogramas vezes metro por segundo. Tá joia, pessoal? Então é isso, né? Essa apresentação foi só para sanar algumas dúvidas. Tendo mais dúvidas, por favor, entre em contato.